Prezados irmãos e amigos, graça e paz. Mais um estudo bíblico da TV Caminho Livre. Antes, porém, eu quero passar aqui um texto da página 30 deste livro do pastor adventista do sétimo dia, Desmond Ford. Seventh-day Adventism, the Investigative Judgment and the Everlasting Gospel. Adventismo do sétimo dia, Juízo Investigativo e o Evangelho Eterno é o título deste livro, que só foi publicado em inglês. Ainda não foi publicado em português este livro. Aqui a página 30 do livro tem uma afirmação do pastor Desmond Ford, um grande teólogo, homem de Deus, que ainda é adventista do sétimo dia, embora não creia mais em juízo investigativo. Ele estudou muito essa questão, escreveu muito sobre isso, enfim. Ele afirma, com todas as letras, que a Igreja Adventista do sétimo dia, o entendimento da teologia adventista, dos teólogos adventistas, é de que a Bíblia é um livro errante. É um livro errante. A igreja, a liderança da igreja, eu disse num vídeo passado e reafirmo aqui, a liderança da igreja esconde isso da sua membresia. A liderança da igreja não publica esse tipo de informação e não faz esse tipo de afirmação de forma irresponsável, porque eles acham que a partir do instante em que a liderança da igreja passar isso para as massas, para a membresia, para os leigos, pelo menos boa parte deles, poderão perder a confiança na liderança da igreja. E é por isso que eles não explicitam isso. O que mesmo? Que a Bíblia é um livro errante. A Bíblia é um livro errante. Então, muita gente da membresia adventista desconhece esse fato. Eu mesmo passei muitos anos dentro da igreja desconhecendo este fato, de que a liderança, de que os meios acadêmicos teológicos, os teólogos da igreja adventista, afirmam que a Bíblia é um livro errante. E eu recebi um e-mail de um irmão, vou chamá-lo assim em respeito a ele, primeiro me provocando. Ele mandou 2 e-mails para mim. Num primeiro ele me provocou, afirmando que o que eu falo aqui não é fundamentado pela Bíblia. E agora me enviou um outro e-mail, me desafiando para que eu mostrasse alguma declaração escrita de que a adventista do sétimo dia, a igreja, a liderança da igreja, afirma que a Bíblia é um livro errante. Pois bem, eu trouxe aqui o livro do pastor Desmond Ford, adventista do sétimo dia, teólogo conhecidíssimo, respeitado no mundo inteiro, com 3 PhDs. Ele escreve aqui a página 30 deste livro o seguinte: The church's official position is that the Bible is not inerrant. It is reliable. It's an infallible rule of doctrine, but we've never ever taught inerrancy. Vou traduzir numa tradução bem livre o que ele, pastor Desmond Ford, diz aqui, declara aqui a página 30 do seu livro, é o seguinte: a posição oficial da igreja é de que a Bíblia não é um livro inerrante. É confiável, é uma infalível regra de doutrinas, mas nós nunca ensinamos inerrância. Tá aí, ô cidadão, tá aqui a afirmação de um teólogo com 3 PhDs. Ele ainda é adventista do sétimo dia, embora ele não creia mais em juízo investigativo, porque ele, estudando essa doutrina, assim como muitos outros teólogos, muitos outros membros, chegaram à conclusão de que é uma doutrina espúria, uma doutrina mentirosa, ela não passa pelo crivo da Bíblia, não tem o suporte bíblico. Então, é por isso que ele não crê mais em juízo investigativo. Então o pastor Desmond Ford está declarando aqui a página 30 do seu livro que para a igreja adventista a Bíblia é um livro errante, embora as massas da igreja adventista, a grande maioria, o povo da igreja adventista, os membros da igreja adventista não saibam disso, porque esta afirmação ela é feita somente nos ambientes acadêmicos da igreja adventista.
Muito bem, dito isto, eu quero agora enviar aqui uma saudação fraterna ao meu irmão e amigo Ademar, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na última vez em que nós conversamos, nós ficamos 2 horas ao telefone, estudando a Bíblia, conversando sobre a Bíblia. O irmão Ademar está estudando a exposição de Romanos de Lloyd Jones, de 14 volumes. Comprou recentemente aquele livro que nós indicamos no último vídeo, Caso White, né? É o livro que fala a verdade a respeito de Ellen White, né? O irmão já comprou, o irmão Ademar já comprou, já está lendo o livro. Então, irmão Ademar, uma saudação ao irmão, graça e paz. Quero enviar uma saudação fraterna ao meu irmão Helenilson, lá do Rio de Janeiro. Já mantivemos contato, já estudamos a Bíblia. Vamos continuar mantendo contato pelo telefone, né, irmão Helenilson, guerreiro de Deus aí do Rio de Janeiro. Graça e paz, meu irmão. Quero enviar uma saudação fraterna à irmã Lícia Vale e ao seu esposo, que também assistem ao canal. A irmã Cleide, que enviou um e-mail para mim também, dizendo que não concorda comigo em muita coisa, mas assiste ao canal. Que Deus abençoe a irmã. Quero enviar uma saudação fraterna ao Luiz Carlos, intervencionista, né? Ao Luiz Carlos lá de São Paulo, meu irmão amigo, ao meu irmão Edmar, também da capital do estado de São Paulo, e a sua esposa, a missionária Francisca, a um casal de irmãos que é do interior de São Paulo, e me esqueci. É tanta gente, mas é tanta gente que às vezes eu não me recordo o nome das pessoas com quem eu entro em contato. É uma irmã juntamente com o esposo trabalha como lanterneiro, né? Eu esqueci o nome da irmã, me perdoe, irmã, é tanta gente que entra em contato comigo que eu não me lembro, mas uma saudação fraterna à senhora, ao seu esposo, ao meu amigo Ronaldo do Espírito Santo, ao meu amigo Paulo do interior de São Paulo. Eu quero enviar uma saudação fraterna à irmã Gilda da Bahia, Tarcísio de Jequié, Jailton de Imperatriz, no Maranhão, meu irmão Paulo lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, irmão Ferri, que me escreveu um e-mail muito amável, educado. Irmão Ferri, saudação, graça e paz. Ao meu irmão José Walter, a toda a família lá em Guararema, São Paulo. Enfim, é tanta gente, mas é tanta gente, né? E me perdoe se eu não lembrei de seu nome agora. Irmã Aline, esposo, irmã Ellen e seu esposo. Quem mais? O Kiko lá de Boston. Kiko me enviou um e-mail falando que está assistindo o canal direto de Boston. A irmã, deixa eu ver se eu me lembro agora, o irmão Renato de Portugal, assistindo o canal em Portugal. A irmã Isabel, que é uma portuguesa que mora na Bélgica, junto com seu esposo também. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz a você que assiste o canal. Eu quero fazer uma menção aqui a um irmão que é ex-professor de uma escola adventista em Manaus. O Elias me falou sobre este irmão. Ele não se recorda do nome do irmão, que emitiu um comentário na seção de comentários em um dos meus vídeos. Eu não vi, não tive oportunidade de ver, mas o Elias viu e me comunicou isso. Eu quero fazer uma menção então a este irmão, professor, ex-professor adventista lá da cidade de Manaus, que inclusive, segundo Elias, se comprometeu a emitir um testemunho aqui para a TV Caminho Livre. Meu irmão, seu testemunho será muitíssimo bem-vindo aqui, muitíssimo bem-vindo, tá? Muitíssimo bem-vindo. Eu estou ansioso para receber o seu contato e para receber o seu testemunho. Vocês poderão escrever para tvcaminholivre@gmail.com sempre que quiserem falar comigo, sempre que quiserem tirar alguma dúvida, estudar a Bíblia junto comigo. tvcaminholivre@gmail.com é o e-mail, é o canal através do qual você fala comigo, tá? Havendo necessidade, eu passo meu contato pessoal para você e a gente vai estudar a Bíblia juntos, ok? Quero cumprimentar com muita alegria no meu coração a irmã Maria Ilza, lá de Niterói, no Rio de Janeiro. Me enviou um e-mail recentemente me contando parte da sua experiência enquanto adventista. Me falou da sua experiência como uma espectadora, né, aqui da TV Caminho Livre. Fiquei muito feliz com as palavras da a irmã Maria Ilza. Falei com ela hoje através do áudio, né? Aquele software de áudio que nós temos no celular. Nós conversamos muito hoje
e eu fiquei muito feliz com as palavras da irmã Maria Ilza, na cidade de Niterói. Irmã Maria Ilza, graça e paz para a irmã. Saiba que o Espírito Santo está guiando a irmã, orientando a irmã, colocando a irmã no caminho. Qual caminho? O caminho do Evangelho puro e simples do Senhor Jesus. Amados, dito isto, eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto muitíssimo importante, um dos assuntos mais importantes de toda a Bíblia. E para provocar vocês, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta aqui logo no início do estudo bíblico: o que seria, segundo a Bíblia, uma característica imprescindível para a salvação? Qual seria a característica imprescindível de uma pessoa que é salva por Cristo? Qual seria? Essa é uma pergunta que eu lanço logo no início e nós vamos tentar respondê-la ao longo do nosso estudo bíblico que iremos fazer hoje. Para tanto, eu peço que você abra em capítulo 16 de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16. O texto diz assim, são palavras de Jesus: e disse-lhes: vão por todo o mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Quando foi que Jesus disse isso? Logo após ressuscitar, ainda no primeiro dia da semana, Jesus aparece, segundo o Evangelho de Marcos, primeiro para Maria Madalena. Ela, imediatamente após o encontro com o Senhor Jesus, vai comunicar isso aos apóstolos que estavam trancafiados numa sala, com medo das implicações que lhes poderia sobrevir por conta da crucifixão de Jesus Cristo. Os irmãos, os discípulos não creem em Maria Madalena. Logo, os discípulos também recebem a informação por parte daqueles dois que caminhavam para Emaús e que receberam uma visita de Jesus, a companhia de Jesus, né? E que só perceberam que era Jesus quando Jesus partiu o pão e agradeceu a Deus ali. Naquele instante, seus olhos, diz Lucas, né, 24, seus olhos foram abertos e eles perceberam que estavam diante do próprio Cristo. Eles ficaram tão felizes com isso que voltaram para trás e foram comunicar isso aos discípulos. E os discípulos também não acreditaram neles, ou seja, os discípulos não acreditaram em Maria Madalena, a Bíblia não diz porquê, e não acreditaram nos dois discípulos ali que caminhavam rumo de Emaús, né, e que voltaram para lhes contar a boa nova. Eles também não acreditaram nisso. Então é nesse contexto, logo depois da ressurreição, que Jesus aparece ali aos 11, lhes dá instruções, né, antes de subir aos céus, e dá esta ordem. É um imperativo de Jesus: vão por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Gente, nós vamos procurar com esse estudo bíblico agora mapear a rota da fé, para que a gente descubra o seguinte: a origem da fé, a natureza da fé, o escopo da fé, ou seja, o seu objetivo e as suas implicações, as consequências da fé. E eu, acompanhando um debate de um eminente pastor arminiano, dia desses, pela televisão, eu não fiquei surpreso, porque eu já tinha a ideia do que ele poderia falar a respeito da fé, no que diz respeito à origem, a sua origem. Qual é a origem da fé? Aquele pastor arminiano que debatia com outro ali na televisão, ele afirmou o seguinte: olha, fé é um produto humano, fé é obra nossa, fé é uma consecução humana, é algo que o ser humano tem que fazer, é algo que parte do ser humano. Olha, será que é isso mesmo que a Bíblia afirma? Que fé é uma obra humana? É produto da capacidade humana? Será que a Bíblia dá suporte para esse tipo de afirmação? Então é isso que nós vamos estudar hoje, amados. Nós vamos ver aqui hoje. E antes de sabermos qual é a origem da fé, qual é a origem da fé, de onde ela procede, fé realmente é uma obra humana ou não? Então, antes de sabermos isso, segundo a palavra de Deus,
é necessário a gente entender algo a respeito do mundo, esse mundo no qual a gente vive. É necessário a gente entender algo a respeito desse mundo. Primeiro, então, vamos nos situar. Vamos entender o que a Bíblia afirma. 1 João 5,19. Abra aí, 1 João, capítulo 5, verso 19. Vamos entender aqui como é que a Bíblia considera a nossa atmosfera social, existencial. Como é que a Bíblia enxerga essa dimensão na qual nós estamos? Esse mundo, esse cosmos, que é a palavra grega para mundo, né? Como é que a Bíblia enxerga esse cosmos, que é onde nós habitamos? Como é que a Bíblia enxerga isso? Como é que a Bíblia vê isso? Olha só, 1 João capítulo 5, verso 19, o texto diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, faz uma afirmação: olha, nós sabemos que nós somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, embora o mundo inteiro, o cosmos inteiro, porque a palavra para mundo aqui em 1 João é cosmos, embora o mundo inteiro possa estar no maligno, esteja no maligno, esteja sob o domínio do mal, Deus tem os seus filhos aqui. E nós estamos dizendo isso há muito tempo aqui na TV Caminho Livre. Teve um vídeo em que eu gravei apontando aqui dois grupos de pessoas que existem desde os primórdios da Terra, desde o Gênesis: os filhos da serpente, ou a descendência da serpente, como queira, e a descendência da mulher. Os filhos da serpente e a mulher. Mulher, tipo da igreja, tipo do povo de Deus. E João afirma isso aqui: nós somos de Deus, mas nós habitamos num mundo, numa dimensão, numa atmosfera dominada pelo mal. O mundo inteiro jaz no maligno. Então, isso é uma informação importante que nós temos que captar, para que a gente possa entender uma série de coisas, uma série de afirmações da palavra de Deus. Então, o que nós depreendemos aqui deste primeiro texto, irmãos? O mundo natural está sob o domínio do mal. Agora tem um detalhe, hein? Esse domínio é consentido. Por que consentido? Porque o verdadeiro governador do cosmos e de todo o cosmos é Deus. Portanto, é por isso que eu estou afirmando que esse domínio do mal, ele é consentido e, além disso, ele é provisório. Ele não vai durar. Inclusive, ele já está com tempo de validade quase vencendo. É isso. Quer ver? Abram aí em 2 aos Coríntios, capítulo 4. Abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4. Presta atenção nisso, hein, que eu vou ler aqui agora. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4, diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo, e a palavra para mundo aqui, é o que? Cosmos. O Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amados, olha só a expressão da qual Paulo se utiliza para poder afirmar que este mundo tem um dominador, tem um governador. E ele utiliza a seguinte expressão para caracterizar este governo ímpio: Deus deste século, com D minúsculo. O Deus deste século, o Deus deste mundo, diz a minha tradução, cegou o entendimento dos descrentes. Então, amados,
Nós, segundo a palavra de Deus, estamos sob o governo de um ser cujo principal propósito, qual é o principal propósito dele? Segundo o texto que nós acabamos de ler. O principal propósito desse ser, desse governo do mal, desse governo ímpio, é não permitir que a luz do Evangelho brilhe sobre as pessoas. Ele quer, porque quer, evitar, não permitir a qualquer custo que a luz do Evangelho brilhe sobre as pessoas. E para o cumprimento do seu propósito maléfico, nefasto, a sua primeira ação é cegar o entendimento das pessoas. É cegar o entendimento. Não é os olhos, né? Os olhos físicos. É cegar o entendimento. Paulo aos Efésios faz uso de uma expressão, olhos do entendimento. Então o nosso entendimento está, eu não estou falando de nós que já somos filhos de Deus, estou falando do mundo de um modo geral. O entendimento do mundo de um modo geral está o quê? Fechado, cegado para o quê? Para o Evangelho. O que isso também diz mais? Preste atenção nessa afirmação que eu vou fazer aqui agora, amados. Se uma das principais razões, um dos principais motivos deste governo ímpio atuar aqui na terra é o fato dele querer cegar, ele não só quer, como ele faz isso, né? Ele cega o entendimento das pessoas para que a luz do Evangelho não brilhe sobre eles. Nós só podemos chegar a uma conclusão diante disso também. Se o Evangelho, para essas pessoas que são cegadas pelo diabo, né? Se o Evangelho se lhes apresenta como algo estranho, sem sentido, sem lógica, de certo modo ininteligível, indecifrável, aparentemente sem conexão com a nossa realidade, é porque seu entendimento foi o quê? Cegado. E é isso que acontece, né? Para muitas pessoas, esse evangelho, especialmente o evangelho que nós pregamos aqui na TV Caminho Livre, parece estranho, parece uma coisa doida, uma coisa de maluco, indecifrável, ininteligível, sem sentido, sem lógica. Para muita gente, esse evangelho que nós expomos aqui, ele se apresenta dessa forma. É em razão disso que o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, abra aí, 1 Coríntios, capítulo 1, olha só, capítulo 1, verso 18, Paulo diz assim, ó, olha só o que Paulo afirma, em consonância com isso que nós estamos afirmando aqui: certamente a palavra da cruz é o que? Loucura. Mas a palavra da cruz é loucura para que tipo de gente? Para os que se perdem. A palavra da cruz é loucura, mas para quem? Para os que se perdem. O texto continua, verso 18: mas para nós que somos salvos, ela é o que? Poder de Deus. Se você continuar a ler o texto depois que terminar o vídeo aqui, você pode ler o texto depois, você vai ver que ele vai detalhando esse entendimento aqui, né? Gente, vocês estão vendo como as coisas batem? Como quando a gente começa a estudar a Bíblia de forma livre, a gente vai começando a entender as coisas, a gente vai começando a entender a lógica segundo a Bíblia, segundo os olhos do Senhor, segundo os olhos dos apóstolos, segundo a palavra de Deus. Então a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento das pessoas para quê? Para que a luz do Evangelho não chegue até elas. É obra dele, cegar o entendimento para que a luz do Evangelho não brilhe sobre essas pessoas.
Então, para essas pessoas que não recebem a luz do Evangelho porque tiveram o seu entendimento cegado pelo diabo, a palavra da cruz parece o quê? Não parece loucura? Parece loucura! E aí eu me recordo de todos esses que estão me criticando aqui no canal, falando que eu sou doido, que eu sou louco, que o que eu estou fazendo aqui é coisa de maluco, é coisa de gente ignorante, de gente que não estuda a Bíblia, estou falando uma coisa absurda, né, de um evangelho espúrio. Eu não quero fazer afirmações a respeito desses. Não quero afirmar que esses estão sob domínio do mal de forma alguma, mas que parecem, mas que se parecem com todos aqueles que, segundo o apóstolo, considerariam a palavra da cruz como loucura. Estes estão parecidos com as suas atitudes, com seus comentários, a esse tipo de gente. A palavra da cruz para esses parece loucura. O que esse cara está falando aí, que sou eu, é loucura. Esse cara é doido, esse cara é ignorante, ele não estuda a Bíblia, né? É um maluco, é um teólogo de fundo de quintal, é um teólogo de botequim. Né? São as críticas, parte das críticas que eu recebo aqui. Então, irmãos, se o entendimento do mundo está cego, se o entendimento do mundo está cego, é porque o entendimento do mundo jaz no maligno. Eu estou falando entendimento cego para o Evangelho. Se o entendimento do mundo está cego, é porque o entendimento do mundo está também sob o domínio de quem? Do mal, do maligno. Abre em João 8:43. João capítulo 8. Abra aí. É bem provável que eu não consiga terminar esse assunto neste vídeo aqui, tá? Mas se eu não terminar neste vídeo, no próximo eu vou terminar esse assunto. Ou pelo menos tentar, né? Porque tem assuntos aqui que a gente vai ficar arranhando eles sempre, né? João 8:43, o texto diz assim, são palavras do próprio Cristo, portanto preste muita atenção ao que Jesus está dizendo aqui. Por que, é uma pergunta que Jesus está fazendo, olha, para os judeus: por que vocês não compreendem a minha linguagem? Preste atenção nessa pergunta de Jesus para os judeus. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? Aí o próprio Cristo trata de responder a pergunta. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Interessante que Jesus, ele falava a língua popular da época ali, da região, que era o aramaico. Uma língua fácil de ser entendida, inclusive pelos mais simples do povo. E aí Jesus pergunta para um bando de judeus, provavelmente havia ali no meio desse bando de judeus, gente catedrática, gente com PhD, né? Gente com muitos diplomas de teologia ali, pendurados na parede. E aí Jesus lhes pergunta o seguinte: por que vocês não compreendem a minha língua? Por quê? É interessante essa pergunta. Aí o próprio Cristo trata de responder: é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Ou seja, havia uma incapacidade inerente naqueles judeus do tempo de Cristo de ouvir a palavra dele. Ora, isso não é uma prerrogativa, uma atribuição somente dos judeus da época de Cristo. Isso acontece com o mundo inteiro hoje. E é isso que nós estamos falando agora aqui no estudo. O mundo jaz no maligno. O diabo cegou o entendimento deste mesmo mundo para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. É por isso que para essas pessoas que se perdem, o Evangelho, a palavra da cruz parece loucura. É por isso que essas pessoas não conseguem ouvir a palavra de Deus. Por que não conseguem ouvir? Porque não compreendem a linguagem de Jesus. A linguagem de Jesus nos evangelhos lhes parece estranha, sem nexo, sem sentido, sem lógica, sem coesão, sem conexão com a realidade, sem semântica, sem sintaxe, sem nada. É por isso as pessoas são incapazes de ouvir a palavra de Deus, ou seja, possuem uma inaptidão natural, uma incapacidade natural de não escutar, não ouvir a palavra de Deus. Olha o que diz Jesus aí no verso 46, depois no verso 47, olha só: quem de vocês me convence de pecado?
Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de vocês que pode me convencer de que eu fiz alguma coisa pecaminosa? Obviamente ninguém. E se não havia ninguém que conseguisse provar para Jesus que ele havia, convencê-lo de que ele havia cometido algum mal, por que então eles não criam em Jesus? Essa é a pergunta do próprio Cristo. É Jesus que está falando aqui, questionando-os. Jesus falando com aqueles que eram incapazes de ouvir a palavra dele. Olha, se vocês não podem me convencer de que eu sou pecador, de que eu faço que eu cometo pecados, então por que vocês não creem em mim? Olha só, por que vocês não creem em mim? São incapazes de ouvir a minha palavra, não compreendem a minha linguagem. Olha o verso 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Vocês estão compreendendo aonde eu quero chegar? Estão compreendendo? Quem ouve as palavras de Jesus entende, recebe as palavras de Jesus como algo maravilhoso, algo harmonioso. É de Deus, pertence a Deus. Creia em Cristo, porque Deus lhes adquiriu. Olha João 10, olha o que está escrito em João 10, verso 16, primeiro. João 10, aí na frente, João capítulo 10, leia primeiro o verso 16, diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz. E então haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus falando sobre as ovelhas que não eram do aprisco. Qual aprisco? O aprisco judaico. Jesus tinha outras ovelhas do aprisco gentio para trazer. E olha o que ele afirma a respeito dessas ovelhas: elas ouvirão a minha voz. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Coisa maravilhosa, né? Olha o verso 26 e depois o verso 27, aí mesmo, de João 10. Mas vocês não creem. Aí Jesus se volta para os judeus, né? Mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas, olha o que Jesus afirma: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Olha só como é importante isso aqui. Olha a afirmação de Jesus. Por que vocês não creem em mim? Porque vocês não são das minhas ovelhas, vocês não pertencem ao meu aprisco. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem a minha voz. É isso que Jesus está afirmando. Amados, outra pergunta que eu quero fazer a vocês: como é que alguém cujo entendimento está cegado pelo domínio do diabo pode produzir fé em Deus? Eu vou repetir. Como é que alguém que está cegado pelo entendimento, está sob o domínio do diabo, pode produzir fé em Deus? Como? Como que alguém nessas condições pode por ele mesmo ou por ela mesma produzir fé em Deus? Como? Abra em João capítulo 15, verso 5, última parte, mas eu vou ler todo o verso. João 15, 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Olha só o que Jesus está afirmando aqui: sem mim, vocês não podem fazer nada. Como é que alguém que está sob o domínio do mal, que lhe cegou o entendimento para que a luz do Evangelho não brilhe sobre ele,
e que por conta disso acha que a palavra da cruz é loucura, como é que esse alguém, nessas circunstâncias, nessa condição, pode produzir fé por si mesmo em Deus? Como? Sem a intervenção do próprio Cristo. Porque é isso que afirmam os arminianos, e aí inclusos quem? Boa parte, não digo todos, mas boa parte dos adventistas pensam assim. Não são todos, mas boa parte dos adventistas do sétimo dia tem esse entendimento de que fé é um produto humano, fé é obra humana, fé vem de nós. O crer é uma ação humana, eminentemente humana, toda ela é humana. O crer. Mas os arminianos, de modo geral, pregam isso, que fé é produto humano, fé é obra humana. É por isso que nós estamos mostrando esses textos aqui agora, para mostrar para vocês, para provar para vocês que a origem da fé não é humana. E Jesus detona esta concepção, esta ideia aqui agora. Jesus acaba com esta ideia. Jesus diz, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. É isso que Jesus diz aqui. Ou seja, nada, o nada aqui é nada mesmo. É nada com relação ao quê? À salvação. E a fé está intimamente ligada à salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A fé está ligada à salvação. Então, de acordo com a afirmação de Jesus aqui em João 15,5, fé não é produto humano. O homem, seja ele do sexo masculino ou do sexo feminino, não pode produzir absolutamente nada nesse sentido. No sentido de ganhar a própria salvação. No sentido de produzir a própria fé em Deus. Sem mim vocês não podem fazer nada. Nada. Não sou eu que estou afirmando, é Cristo que está afirmando. Ou seja, então, respondendo à pergunta que eu fiz, como é que alguém cujo entendimento está cegado pelo domínio do diabo pode produzir fé em Deus? Não pode. Deus, Jesus afirma que não pode mesmo. Olha João, voltem para João, você vê que nós estamos fazendo aqui um passeio pelo Evangelho de João, né? Um tour pelo Evangelho de João. Volte aí, capítulo 6, leia comigo o verso 43 de João. O texto diz assim, Jesus respondeu, não fiquem murmurando entre vocês. Olha o verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Ora, ainda repercutindo esta afirmação, sem mim vocês não podem fazer nada, João 15,5. Olha o que Jesus afirma aqui. Ninguém pode vir a mim, são palavras do próprio Cristo. Ninguém pode vir a mim, ou seja, Jesus está falando aqui de uma impossibilidade, de uma impotência natural, inerente ao ser humano. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode. E ele amplia isso de tal forma quando ele diz ninguém. Ninguém é ninguém, assim como nada é nada. Agora eu filosofei legal aqui agora, né? Ninguém é ninguém, nada é nada. É interessante isso, não é? Mas são afirmações do próprio Cristo, gente. Ninguém pode ir a Ele, ninguém pode. Ou seja, ninguém tem o poder, a capacidade natural de ir a Jesus se o Pai não levar essa pessoa a Jesus. Ou seja, por que é necessário a pessoa ser levada pelo Pai a Cristo? Porque se Deus, o Pai, não faz isso, não leva essa pessoa ao Deus Filho, Jesus, essa pessoa por si só, ela não vai a Jesus, ou seja, ela não crê em Jesus por si só, ela não tem o poder de crer. Porque é isso que significa esse texto aqui.
Esse texto está falando de forma implícita, de uma forma bem profunda, teológica, sobre fé, sobre crer. O ir a Jesus aqui é o quê? É uma evidência de que alguém creu. Então, ninguém pode ir a Jesus se o Pai não o levar a Jesus. Ninguém pode. Olha o verso 65, aí mesmo, João 6, olha o verso 65. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês, que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Viu? Ninguém poderá ir a Jesus se o Pai não consentir. Se o Pai não consentir uma pessoa a ir a Cristo, essa pessoa não irá a Cristo por si só, por si mesma. Ela não irá a Cristo por si mesma. É isso o que a palavra de Deus está afirmando aqui. Isso não é invenção minha. É só você analisar o texto, o sentido das palavras. Olha só como essa questão, ela é tão ampla. Ela é muito ampla. Abra 1 aos Coríntios, capítulo 12. Vamos lá, 1 aos Coríntios, capítulo 12. Leia comigo o verso 3. O verso 3 diz assim: por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Olha só que interessante isso aqui. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer, ninguém tem poder de dizer, ninguém tem a capacidade inerente em si mesmo de simplesmente afirmar que Jesus é Senhor, se isto não vier do Espírito Santo. Eu digo afirmar é verdadeiramente, é como evidência de que algo milagroso, sobrenatural lhe aconteceu. Não é simplesmente proferir Jesus é Senhor, como muitos estão proferindo aí hoje, né? E o próprio Cristo lá no dia do juízo final vai pronunciar isso, né? Para essas pessoas que estão dizendo aí só da boca para fora que Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, mas só da boca para fora. Jesus mesmo, como diz Mateus 7, nunca conheceu esse tipo de gente. Não é isso. O texto que Paulo está falando aqui é o seguinte: olha, ninguém verdadeiramente pode nem ao menos pronunciar, afirmar que Jesus é Senhor, se isto não for produzido pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, gente, ora, é óbvio que fé não é uma construção humana, fé não é um produto humano. A nossa impotência é total, de forma que nem pronunciar uma afirmação oral é possível sem a intervenção do Espírito Santo de Deus. Uma coisa é certa, irmãos e amigos: depois de lermos o que a Bíblia afirma sobre o mundo e sobre a humanidade, essa humanidade impotente de ir a Jesus por si mesmo, fica absolutamente claro que a fé não pode vir de nós mesmos. Para mim está claro isso, a Bíblia deixa claro isso. Quer ver? Aí mesmo em 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler agora, aí mesmo, onde você estava lendo, capítulo 12, dos versículos 4 até o 9. E no 9 eu vou ler só a primeira parte, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé. Para por aí, depois se você quiser continuar lendo, pode continuar lendo. Viu que a fé é um dom? E ela vem diretamente do Espírito Santo de Deus. A fé, a palavra está dizendo, está deixando claro aqui, a fé é um dom. É com esse dom
que eu sou capacitado a crer no que Jesus fez aonde? Na cruz por mim. É a fé que me capacita a crer no que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. É com esse dom que eu sou capacitado a crer. Abre Efésios 2:8, um texto clássico. E o pastor que eu ouvi na televisão esses dias fez uma diatribe semântica do grego para poder sair desse texto aqui, Efésios 2:8. O texto diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Eu vi um pastor na igreja fazendo a maior diatribe com a língua grega para afirmar que não, o que o Paulo está dizendo aqui no Efésios não tem nada a ver com isso. Fé não vem de Deus, fé vem de nós, a fé é nossa, é nós que produzimos fé. Meu Deus do céu, isso é violentar a palavra. Isso é violentar a palavra. Isso é violentar o texto grego, o sentido da língua grega aqui, do grego koiné. É violentar o sentido, é fazer um malabarismo da língua grega aqui, sabe? Para chegar a essa conclusão de que a fé vem de nós, quando o texto está dizendo justamente o contrário. Isto não vem de vocês, não vem, não parte de vocês, é dom de Deus. O que Paulo afirma em Coríntios, ele afirma em Efésios, ou para os Efésios. Não há contradição em Paulo. Fé é dom de Deus, não vem de vocês. Aí vem o pastor arminiano, metido a besta que só, faz uma diatribe com a língua grega e fala: não, fé vem de nós mesmos, é de nós. É impressionante como o arminiano tem a capacidade natural para torcer a palavra de Deus. Impressionante. Atos capítulo 14, abre aí Atos capítulo 14. Leia comigo o verso 27. Atravessando a Pisídia, verso 27, perdão. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus havia feito com eles e como, presta atenção nisso aqui, e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. A porta da fé precisou ser aberta para os gentios por quem? Por Deus, pelo próprio Deus. Deus Espírito Santo abriu a porta da fé para os gentios. Para quê? Para que os gentios pudessem crer em Cristo, crer no Evangelho que eles estavam pregando, que os apóstolos estavam pregando. Deus teve que abrir a porta da fé. Se Deus não abre a porta da fé para os gentios, morreriam perdidos, condenados nos seus pecados. Atos 16. Atos 16, verso 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Lídia escutando Paulo, o grande Paulo, falar. Enquanto Paulo pregava sobre o Evangelho, falava sobre o Evangelho, Lídia, atenta às palavras de Paulo, ia recebendo dentro de si a intervenção divina que abria o coração, ou seja, o entendimento. Porque antes o entendimento de Lídia estava cegado para o Evangelho. Foi preciso quem abrir o entendimento de Lídia, abrir o coração, o Senhor, próprio Deus, através da ação direta do Espírito Santo. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia, para que pudesse entender o que Paulo estava dizendo. Se o Senhor não lhe abre o coração, o entendimento, a mente, ela não entenderia, ela não assimilaria o que Paulo estava dizendo. A intervenção de Deus se fez necessária em Lídia e se faz necessária em todos nós, para que nós possamos compreender a palavra de Deus
para que nós possamos receber a palavra de Deus não como loucura, não como coisa de doido, como muita gente está dizendo que eu estou pregando aqui na TV Caminho Livre, coisa de louco, coisa de gente ignorante, que não estuda a Bíblia. Não dessa forma. É para os que se perdem que a palavra de Deus se apresenta desse modo, como loucura. O que esse cara está falando aí é coisa de doido, coisa de ignorante, coisa de gente que não estuda a Bíblia. Eles estão cumprindo a profecia sem saber, né? Irmãos e amigos, eu sei que eu não vou terminar o meu estudo hoje sobre a questão da fé. Então eu vou ler mais alguns textos aqui, encerrar esse vídeo e volto no seguinte para a gente ver se a gente consegue pelo menos terminar este estudo. Antes de ler esses textos que eu vou ler agora, eu afirmo com a autoridade que a palavra de Deus me concede aqui e agora: fé é obra de Deus. Abra em João, capítulo 6, verso 29. Leia comigo, João 6, 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta. Opa! A obra de Deus é esta? Qual será a obra de Deus? Qual será a obra de Deus? Olha só o que Jesus afirma: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. A obra de Deus é que eu devo crer naquele que Ele enviou. Esta é a obra de Deus. Crer naquele que Ele enviou, Cristo. Crer no que Ele fez por mim na cruz e fora da cruz. Crer em Cristo. Esta é a obra de Deus. Fé que nos capacita a crer é ou não é dom de Deus? É ou não é obra de Deus? Hein, arminianos? Respondam para mim, vocês que são muito sábios. Eu que sou louco, que sou ignorante, que sou teólogo de fundo de quintal, teólogo de botequim, que não fundamento as minhas afirmações pela palavra. Hein, arminianos? Respondam. Mas não respondam só para mim, não. Respondam para o mundo. Fé é obra humana ou obra de Deus? Hein, arminianos? Respondam. Olha Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17. Diz assim: e assim a fé vem. A fé não vai, ela vem. A fé vem, mas vem de onde? De onde essa fé vem, ao invés de ir? A fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Ouvir a palavra de Cristo. E aí, arminianos, vocês vão continuar afirmando que a fé é obra humana? Vocês vão continuar afirmando que a fé é produto humano, que é criação humana, que é algo que a capacidade humana pode realizar por si mesma? Hã? É isso que vocês vão continuar afirmando para o mundo inteiro, como prova da vossa ignorância da palavra? Amados, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Nós que somos ovelhas de Cristo, quando ouvimos a palavra de Cristo, ela entra e nós entendemos, nós compreendemos,
nós conseguimos harmonizar a palavra de Deus e ela se apresenta para nós agora como algo maravilhoso, algo que eu consigo entender. Jesus, eu passei muito tempo da minha vida, eu não conseguia crer, eu não conseguia entender. Agora eu entendo tudo, Senhor. Agora eu estou entendendo tudo. Abram aí João, capítulo 1. João, capítulo 1, versos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para quem que Deus deu poder para estes mesmos se tornarem filhos de Deus? Para quem? A saber, aos que creem no seu nome. Deus teve que dar poder para os seus eleitos, para os seus escolhidos, crerem em Jesus Cristo, nele mesmo, Deus. Deus tem que conferir poder, porque o próprio Cristo disse o seguinte: sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês não têm poder de fazer absolutamente nada em direção a mim mesmo, se eu não intervir na vossa vida. Sem mim vocês não podem fazer nada. Por isso que o texto de João, corroborando as palavras de Cristo que nós já lemos aqui, está dizendo: todos quantos o receberam, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nem do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Viram? Fé é obra humana? Fé é obra nossa? Hein, arminianos? Vocês vão continuar insistindo nesta heresia? Vocês vão continuar insistindo nisso? Vão continuar insistindo nisso? E eu leio agora, para encerrar, Romanos capítulo 4. Na próxima gravação que eu fizer, eu vou encerrar esse assunto. Eu vou encerrar esse assunto que eu propus aqui agora tratar com vocês, tá? Mas leiamos, antes de encerrar este estudo, este vídeo, capítulo 4 de Romanos, e tenhamos a noção, na medida em que a gente for lendo o texto, na medida em que a gente for lendo, procure entrar nas palavras do apóstolo Paulo aqui em Romanos capítulo 4, a partir do verso 1. E eu leio, o texto diz assim: que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Paulo está questionando aqui junto aos romanos. O que Abraão conseguiu segundo a carne? Do ponto de vista da carne, o que foi que ele conseguiu? Porque se ele foi justificado por obras, e obras no caso da carne, ele tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Verso 3. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Olha só, gente, esses últimos 3 versículos que nós lemos são maravilhosos. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ou seja, o fato de Abraão crer em Deus
O que Paulo está tentando dizer para a gente aqui é que isso foi uma atribuição divina do próprio Deus para Abraão, para que através da sua fé, Abraão pudesse receber justiça de Deus, o crédito de ser justo diante de Deus, a imputação de ser justo diante de Deus, a atribuição forense vinda diante de Deus, afirmando que ele é justo. O que foi que Abraão fez para ser considerado justo por Deus? Creu. Agora, este crer, que é uma ação humana, só foi possível a Abraão porque dele recebeu o dom da fé. Olha o verso 4. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Se eu faço alguma coisa, se eu opero alguma obra, se eu realizo algum trabalho, eu tenho que receber por isso. É justo que eu receba. Aí vem Paulo e diz, olha, mas para quem não trabalha, porém crê. Vocês vejam que Paulo está colocando aqui como antagônicos os conceitos do trabalho, ou seja, da obra humana, no caso, e do crer. É coisa antagônica, a obra humana e o crer. Paulo está colocando aqui, olha, mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica quem? O santo, o justo? Não, o ímpio. Naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Veja que Paulo está falando aqui, gente, prestem atenção aqui agora, alô teólogos, arminianos. Vejam que Paulo está falando aqui que Deus concede a fé como atribuição de justiça. A fé nos é atribuída como justiça. Fé é a atribuição divina para nós, é um presente de Deus para nós. E através dessa fé que nós cremos. Eu não trabalho para poder crer. Eu simplesmente recebo o dom. É um favor, não é uma dívida que Deus tem para comigo. É isso que Paulo está dizendo, não é dívida. Vocês não trabalharam para isso, vocês simplesmente creram. Só que vocês têm que entender que o crer é proveniente da fé que vocês receberam como atribuição de justiça. É isso que Paulo está falando aqui, ó. Olha o verso 6. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Olha só. Olha o que eu estou falando, está sendo corroborado pela palavra. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele a quem Deus atribui